Olá, meus irmãos. Aula de número 9, começando agora, seitas e heresias. Já falamos então do Adventismo do sétimo dia, já falamos então das testemunhas de Jeová. Na última aula, nós abordamos um outro grupo que foram os Mormons. E hoje eu quero dizer a você que nós não vamos continuar nos Mormons. E eu vou ler um texto bíblico que vai me ajudar a te explicar o porquê de nós não continuarmos com os Mormons. Eu estou lendo Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora eu vou ler o versículo 24, e é aqui que eu vou entrar com o meu comentário. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Esse texto veio ao meu coração ainda na juventude, quando eu estava ocupado, preocupado, buscando aprender algo mais e lendo sobre satanismo, especificamente falando, alguns livros daí evangélicos, né? Enfim, que foram escritos por autores que supostamente teriam sido satanistas. E então eles começam a contar toda a história de como foi a sua vida, como entrou para o satanismo, como viveu no satanismo. Obviamente que só uma pessoa dessas aí escreveu 2 livros grossos assim, livros bons, com boas histórias, interessantíssimas. Só que não passa pelo crivo, pelo controle da palavra. Hoje eu vejo isso, na época não via. Então, é de observar que cada livrão desse, assim, de 200 páginas, o primeiro só contando o satanismo, o segundo quase todo. Quando você tenta chegar na parte, você já está ali, meu Deus, eu preciso ver como é que vai ser a conversão desse homem. A conversão mesmo é um final bem fininho, e é aquilo. É um momento dramático e tal, mas a gente vê que o foco da coisa é muito mais nas profundezas de Satanás, que foi o que o texto aqui de Apocalipse disse, que a gente não deve se aprofundar e não deve buscar, mas a gente deve reter aquilo que a gente tem, dado por quem? Pelo Senhor. Então estava eu ocupado, né, na minha juventude em ler essas coisas, em buscar essas coisas, e o Senhor me sai com esse texto. E dali para frente, nunca mais eu me ocupei de procurar entender as profundezas de Satanás. E eu te digo a mesma coisa, não busque se aprofundar nas profundezas de Satanás. Busque antes conhecer a palavra de Deus.
Busque antes ler e meditar na palavra de Deus. Você sabia que o homem que faz isso, a mulher que faz isso é feliz? Está escrito. Está escrito onde? Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado, feliz é o varão, e a varoa também, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, por essa regra que já serviu para a minha vida no passado e que eu trago hoje à memória, eu vou dizer a vocês que eu não vou continuar estudando as doutrinas dos Mormons, porque o vídeo anterior já mostra de forma absoluta que se trata de uma seita anticristã. O próprio livro de Mormon está aqui, inclusive, para quem diz que isso aqui é um biombo. Tirei daqui, ó, de dentro do biombo. Ó. De novo, o livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Só o título já dá para entender. É um terceiro testamento. E nesses nossos tempos em que nós estamos, que o homem, né, está à busca de novas experiências, que está à busca de novidades, em que você faz maratona de seriado, aí você vê a primeira temporada, emenda na segunda, emenda na terceira, a gente faz isso. Então, eu quero te dizer, nem pense em querer emendar mais uma temporada. Poxa, a Bíblia, temporada 1 e 2, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, isso eu já conheço. Agora eu vou emendar a terceira temporada. Não se trata de uma terceira temporada, para com isso. Não busque tentar conhecer as profundezas de Satanás. Antes, busque ao Senhor. Medite na lei do Senhor, dia e noite. Tá? Mormons é assunto encerrado aqui, para que não fique interessante. Uma outra coisa, seitas, né? Nós temos falado muito da questão das seitas. Vocês já repararam que os sectários, né, esses que abrem a sua própria portinha e vão dizer que são a única igreja representante de Jesus Cristo sobre a terra, que essa turma geralmente tem aquela comichão de dizer o seguinte, que só eles ali é que são o grupo eleito, escolhido, salvo. Deixa eu dizer uma coisa bem clara, de acordo com a Bíblia. Deixa eu te falar. Olha só, presta atenção. Igreja não salva. Certo? Denominação não salva. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente um, que é quem? Jesus Cristo, homem. Quem salva é Jesus. E o Senhor Jesus, ele salva quando ele quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. E ele está sempre nos convidando a vir até ele e mudarmos os nossos caminhos. Vou aproveitar para contar brevemente aqui o meu próprio exemplo. Eu fui nascido, como eu disse, acabei de contar, né, que eu sou criado, né, na Igreja Batista, nasci na Igreja Batista, né, fui criado ali na primeira Igreja Batista em Piedade, passei um tempo na Igreja Batista em Inhaúma, voltei para Piedade e desde 2013 estou na 22 de novembro. Meus irmãos, quero dizer para vocês que a Igreja de Jesus Cristo ela é uma só. Não importa a denominação, o que importa é a doutrina, o que importa é o Cristo que é pregado. Entendeu? O que importa é se a palavra de Deus está sendo pregada dentro da correção, dentro da doutrina.
Mas como eu ia dizendo ainda agora, a salvação não vem por intermédio da igreja, a salvação vem pela tua união com Cristo, porque o Espírito te convence do pecado, da justiça, do juízo, na hora que Ele quer. Quantas mensagens, eu me converti aos 14 anos, me batizei aos 15. Quantas mensagens você acha que eu tinha ouvido até os 15 anos de idade? Quantos pastores eu já havia ouvido? Quanta escola bíblica já tinha passado na minha vida aos 14 anos de idade? Bastante, né? No entanto, não foi por intermédio de nada disso, de nenhuma dessas mensagens. Eu não me converti na escola bíblica. Eu me converti em casa lendo um livro. Esse livro aqui, esse aqui está meio detonado. Esse livro aqui, ó. Força para Viver. Lembra disso? Esse livro ele era dado gratuitamente naquela época, nos anos 80. Você enviava um pedido lá para uma caixa postal e eles mandavam esse livro. Esse aqui tinha na biblioteca aqui da igreja. O meu está em casa, está em melhor condição. Esse aqui está meio arrebentado. E um belo dia, eu em casa, eu me lembro que era verão, porque estava calor, talvez nas férias escolares. Eu lendo esse livro, é um livro interessante que ele vai contando testemunhos de vida de pessoas que eram gente famosa e conhecida na época, né, atletas. E as histórias de conversão da vida deles. E o plano de salvação está contado aqui dentro, os 4 passos, está tudo aqui. Mas não foi mais uma vez nada disso que me converteu, que me fez mudar de vida. Aquela palavra que quando eu li saltou aos meus olhos. Eu descobri aqui, pesquisei nele, está aqui na página 87 desse livro. Estava eu lendo exatamente isso aqui, ó. Cadê a página 87? Agora quando a gente procura... Diz assim: ele quer respostas a todos os seus e se. Deus, porém, não responde tais perguntas. Ele simplesmente diz: confia em mim. Isso significa que Deus sempre guarda o que tem de melhor para aqueles que deixam as escolhas por conta dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Esse salmo saltou aos meus olhos de uma maneira tal que eu li esse salmo e eu soube, é isso aqui que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e saber e crer que ele tudo fará. Aquela promessa veio muito claramente a mim, eu creio nela e eu vivo por ela. E todo vídeo que eu faço com pregação, você pode observar, sempre você vai me encontrar falando, citando o Salmo 37, 5, porque foi a palavra que me fez efetivamente vir a Cristo. Portanto, é isso, irmãos. É isso que faz a diferença. Viu o que eu li ainda agora em Apocalipse? Não é para a gente ficar buscando se aprofundar nas profundezas de Satanás, mas reter aquilo que temos. E o que eu tenho para reter? Entreguei o meu caminho ao Senhor. Confio, tenho confiado e confiarei nele. E até aqui, sem surpresa nenhuma, ele tem feito tudo. Deus seja louvado por isso. Você pode crer. O Senhor não falha. O Senhor que capacita os escolhidos. O Senhor que faz com que o solitário viva em família. O Senhor que é capaz de salvar o pior dos pecadores. Ele tem um plano na nossa vida. Portanto, não é necessário nos aprofundarmos de forma alguma nas profundezas de Satanás, mas nas riquezas que vêm do alto, que vêm do Pai das luzes, do nosso Deus. Hoje, então, nós vamos abordar uma outra seita. Também não vou aprofundar muito,
mas é uma seita que talvez alguns conheçam, que é a chamada Igreja Local. E essa igreja local, cada cidade, cada município tem uma, e só uma. Eu imagino como deve ser ter uma igreja local numa cidade do tamanho de São Paulo, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, né, em que há uma distância a ser percorrida. Mas, enfim, de acordo com eles entendem que a localidade é o que prova que eles são a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, cada cidade só pode ter uma. Nisso eles são muito parecidos com os Mormons também, porque eles dizem que eles são exclusivistas, né? Que só o pessoal ali da igreja local é salvo, e que eles... Lembra que o Joseph Smith, criador do mormonismo, restaurou a igreja que tinha de alguma forma ao longo do tempo deixado de existir? Da mesma forma, o fundador aqui da igreja local se chama Witness Lee, e ele é um chinês, foi, né, um chinês. E esse Witness Lee, ele diz também a coisa muito parecida. Ele vai dizer, olha, estamos restaurando a igreja. Eles usam a restauração, dizendo que fizeram, na verdade, um ressurgimento, que a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, a fidelidade a Cristo, já não estava mais sobre a terra. E o problema disso é o mesmo problema que nós já abordamos na aula passada sobre os Mormons. Quando a pessoa diz que a igreja de Cristo não existia sobre a face da terra e que somente ele recebeu aquela visão, aliás, há um problema com esses nossos tempos, né? Que cada um que abre a sua portinha, cada um que abre a sua denominaçãozinha nova, quer impor a sua visão, dizer que a visão não, porque Deus me deu uma visão diferenciada. Desconfie. Desconfie. Desconfie de uma visão diferenciada, porque não é possível que durante 2000 anos de cristianismo todo mundo tenha estado errado. Que Wesley tenha estado errado, que Calvino tenha estado errado, que as denominações cristãs, evangélicas, sérias, históricas, estejam todas erradas. Será possível? É o que eles sempre vão apregoar. Então, admitir que as igrejas locais sejam as genuínas igrejas de Cristo hoje sobre a face da terra implica dizer que todas as demais são falsas. Então, a Igreja Batista é uma igreja falsa, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja falsa, a Igreja Presbiteriana, a Congregacional, é tudo falso, porque são denominações, e Cristo, de acordo com eles, não admite denominações. Eles dizem que o único nome que eles honram é o nome de Jesus Cristo. Ué, mas nós somos batistas, e nós pregamos exclusivamente Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E também, se a igreja, uma outra coisa interessante, se a igreja perdeu a sua continuidade, então Cristo falhou. Então o Espírito Santo falhou, porque a igreja foi fundada por Cristo. No dia de Pentecostes o Espírito desceu, o Senhor subiu ainda antes do dia de Pentecostes, e disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Como é possível, então, que essa igreja tenha acabado e tenha sido refundada apenas por Witness Lee? Isso é sectarismo, exclusivismo religioso. Tem 3 pontos aqui que eles colocam em relação às outras igrejas, às denominações. 1. Denominacionalismo é pecado. Eles dizem que ser membro de uma denominação é pecado. A igreja precisa estar unificada. Eles se prendem àquele texto lá de João 17, quando o Senhor diz que nós temos que ser um, tem que haver unidade na igreja. É óbvio que a nossa unidade
ela está em Cristo, não está nos nomes, não está nos títulos. Está sim em Cristo e na doutrina. 2. Só pode existir uma igreja em cada cidade e a igreja local é independente de todas as igrejas. Ué, mas isso não seria sectarismo também? Denominacionalismo? E o terceiro ponto. Os crentes devem quebrar sua lealdade às suas igrejas e se estabelecer em uma igreja local. É muito comum, inclusive, que o pessoal da igreja local visite e venha a outras igrejas e faça amizade com outros crentes, tentando arrebanhá-los para a sua própria igreja, que dizem eles não é denominação. O nome disso, e isso é uma coisa muito comum no meio das seitas, o nome disso é proselitismo. Tá? Eles querem, o famoso pescar em aquário, eles vão às outras igrejas e ali se infiltram e tentam fazer com que as pessoas vão para a igreja de Cristo. Olha, aqui na igreja batista é legal, na igreja presbiteriana é bom, mas olha, a igreja de Cristo mesmo é lá, vamos lá visitar a minha igreja, vamos lá conhecer a minha denominação, não, a igreja de Cristo. Aí eles vão dizer o seguinte: o catolicismo romano e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria. Que categoria? Do denominacionalismo, tornando-se uma organização de Satanás como seu instrumento para danificar a economia de Deus. Ou seja, nós somos, as denominações, instrumentos de Satanás. A história desse grupo começou em 1927, quando seu fundador, Witness Lee, começou a estudar a revista publicada por Watchman Nee. Uma pausa aqui. Como eu disse, na minha juventude andei buscando, andei lendo muito material evangélico. Obviamente que eu fui me encontrar com Watchman Nee e também com Witness Lee. Eu li algum material deles, talvez o mais robusto, por assim dizer, sejam os 3 volumes chamados O Homem Espiritual, de Watchman Nee. Só que tem muita coisa complicada ali dentro. Eu não recomendo muito a leitura desse livro, não. Também não vou ficar descendo em detalhes aqui, como eu já disse, profundezas de Satanás não é para a gente conhecer, é para a gente evitar, é para a gente reter o que a gente tem, certo? Mas assim, em meio a muito conhecimento interessante que é abordado nos livros de Watchman Nee, vem também as doutrinas erradas, e é aí que está o risco. E esse Watchman Nee, ele era membro de uma outra igreja, a Igreja dos Irmãos de Plymouth. E ele depois sai dali daquela denominação e cria o Watchman Nee, uma denominação chamada o Pequeno Rebanho. Depois, anos mais tarde, o Watchman Nee é preso, e isso aconteceu, tudo isso que eu estou contando, na China. O Watchman Nee foi preso, e aí houve a separação do grupo. O fundador aqui da Igreja de Cristo, Witness Lee, pega alguns daquele pequeno rebanho de Watchman Nee e vai criar a sua própria denominação, a Igreja de Cristo, que ele diz que não é denominação. Embora, diz aqui o livro, embora Witness Lee, eu continuo usando aqui, a série apologética da editora Geográfica. Embora Witness Lee repudie abertamente as denominações, afirmando que elas são divisões do corpo de Cristo, ele não pode negar historicamente que sua igreja local é uma divisão de 2 outras denominações, sem surpresa nenhuma, Ele não simplesmente saiu de casa um dia de manhã, foi ali para a porta do Plaza ou para a praia de Caraí, começou a pregar e juntou alguns ali, os batizou e foi criar uma igreja. Não, ele já veio de um grupo que já era sectário de um grupo anterior.
certo? A questão do localismo, de ser uma igreja local, que é o título deles, né? Eles dizem que num município só pode haver uma igreja representando o corpo de Cristo. E quando indagados, quando perguntados qual o nome de sua igreja, os seguidores de Lia, esse pessoal dessa igreja, vai dizer: as igrejas locais não têm nome, o único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tomar qualquer outro nome é insultá-lo. O termo igreja local não é um nome, é uma descrição da natureza e expressão locais da igreja. Isto é, a igreja numa localidade. Imprimir as palavras igreja local com letras maiúsculas é um erro sério, pois dá a impressão de que o nome é igreja local, entendeu? Não? Pois é complexo mesmo. Só sei que foi assim. Mas aí a gente vai ver, isso é bíblico? Será, então, que a unidade da igreja significa que cada igreja cada espaço geográfico, cada município, cada local só pode ter uma igreja? Como eu disse ainda agora, é complicado. Imagina fazer isso em São Paulo, imagina fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Niterói já é complicado. Agora imagina no Rio de Janeiro, uma cidade gigantesca. Onde é que você vai colocar a igreja local no Rio de Janeiro? De coração, eu nem pesquisei onde é. Mas veja, eu fui criado na Zona Norte, então, para o meu gosto, se eu fosse membro dessa igreja, eu queria que ela fosse ali pela região do Meia. Mas aí como é que fica o pessoal que mora na Barra da Tijuca? Tem que ir para o Meia? Como é que fica o pessoal que mora em Campo Grande, em Santa Cruz, lá em Guaratiba? Tem que vir para o Meia? E como é que fica o pessoal de Copacabana, do centro? É muito complicado você dizer que só uma igreja em um espaço geográfico dividido, né, um município, poderia existir. E é uma contradição também, quando a gente pega lá em Atos, Romanos, né? Romanos é uma carta aos crentes que estão em Roma, tá lá o nome. A igreja que se reúne em Roma. E lá no finalzinho de Romanos, Paulo, já no final da carta, vai escrevendo, e ele manda, eu vou abrir aqui, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Então, Romanos 16, aí Paulo já está saudando os amigos, o famoso salve geral. Aí está falando no versículo 3, agradecendo, né? Deem minhas saudações a Priscila e Áquila. Aí olha o versículo 5, saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Ué, uma carta escrita aos cristãos romanos, a igreja em Roma, mandando saudar uma outra igreja, uma igreja que está reunida na casa de Priscila e Áquila? Sim. Por quê? Porque a igreja não é essa coisa de ter uma igreja local, uma igreja em cada localidade. Se Áquila e Priscila fossem membros desta igreja a qual Paulo está mandando a sua carta, ou pertencessem a uma denominação ligada àquela igreja, estariam presentes, né, ali quando a carta fosse lida. Então, por que mandar um salve, né, especial para eles? Outra coisa, a igreja local, eles, né, essa denominação, essa seita, ensina que a base da unidade é o localismo, mas Jesus disse que a base é ele próprio. E é isso mesmo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Cristo Jesus. Já começa daí. E Paulo mesmo Cristo mesmo vai dizer, em Mateus 7, por exemplo, Mateus 7, 24 a 27, ele vai dizer que o homem que ouve as suas palavras e as pratica é como se ele estivesse construindo a sua casa sobre a rocha.
Ele é o fundamento e ele mesmo está dizendo, eu sou aqui o fundamento, a rocha. A confissão de Pedro, mais adiante, em Mateus 16, do 16 ao 18, quando Cristo pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro logo se adianta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo vai dizer para ele, muito bem, Simão Pedro, Simão Barjonas, não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas foi o Pai que te revelou isso. Então, não existe uma tal coisa como querer fundamentar a Igreja de Cristo numa localização geográfica. A Igreja de Cristo está fundada no céu, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ok? Vamos mais um pouquinho adiante aqui. Eles dizem que quando um membro da igreja local, tipo assim, se houver alguém aqui, membro da igreja local, digamos em Niterói, e essa pessoa se mude para uma outra cidade, vai se mudar talvez para Belo Horizonte. A obrigação dessa pessoa é chegar em Belo Horizonte e procurar a igreja local em Belo Horizonte. Porque senão ele vai deixar de fazer parte do corpo. Se essa pessoa começar a se misturar com denominacionalismo, aí perdeu completamente. Tá? Eles são proselitistas, como já disse. E também vamos analisar um pouquinho agora sobre os ensinos, doutrinas e práticas religiosas da chamada igreja local. Como crê a igreja local? Cremos que a Bíblia é a completa revelação divina verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Não está ruim, né? A princípio parece uma coisa boa. Só que não é só isso. Na verdade, isso significa que eles... Eu vou ler, é melhor ler que fica mais claro. Para a igreja local, é coisa secundária entendermos o que lemos nas Escrituras Sagradas. Entendeu? É secundário o entendimento do que é lido. Declara que tudo depende da liberação do Espírito. A liberação do Espírito é uma coisa mística. A letra mata, todos precisamos liberar o Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Isso está escrito nos livros de Watchman Nee, no Homem Espiritual. Quando eu li isso aqui, me lembrei imediatamente dos livros de Watchman Nee. A letra significa doutrinas, formas, essas coisas são letra, e letra mata. Qualquer coisa além do Espírito é um tipo de letra, e essa mata. Que me perdoem os adeptos daqui da seita, que me perdoe o Watchman Nee, mas nesse contexto aqui eu fico com a Bíblia e fico com John Stott. Esse sim, um estudioso da Bíblia que escreveu um livrinho pequenininho. O livro de John Stott, que deve até estar aqui no gabinete, deve estar aqui nessa estante, eu não me lembrei de procurar agora. Mas é um livro pequenininho e que nem é muito grande de se ler, não. Além de pequeno no tamanho, né, ele é pequenininho, desse tamanho assim, ele é curtinho. Chama-se Crer é Também Pensar. Crer é também pensar. Lembra que eu já citei aqui no começo um salmo que fala sobre isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita, pensa, de dia e de noite. A cabeça do homem, da mulher de Deus, está ocupada com as coisas de Deus. Você está ali pensando, meditando, aprendendo, destilando conhecimento, e o Senhor vai usar isso, e o Espírito vai usar o teu conhecimento para fazer a obra que Ele tem na tua vida. É simples. Porém, o que a igreja local apregoa é exatamente o contrário. A mente sai completamente aqui do esquema. É preciso que apenas se leia a palavra. Não precisa entender, não. Deixa, libera o Espírito. Isso é o que eles estão dizendo aqui. E tem muito crente por aí, tem muita denominação por aí, né? Muita gente que infelizmente vai nessa onda.
que está dentro de igrejas históricas também, e que vai nessa onda, não precisa entender tanto não, qualquer coisa o pastor entende, o professor da EBD entende, eu mesmo, se eu procurar aqui, eu fico confuso, a palavra de Deus é muito complicada, isso aí é só para quem estudou. Irmão, irmã, não é não. Isso, se você disser no seu coração que a palavra de Deus é demais complicada de entender, e que você então não precisa ler, não precisa procurar entender, o que você está dizendo no seu coração é o seguinte: Deus é injusto. Por que o Senhor deixou uma palavra tão difícil de entender? E por que esta palavra tão difícil de entender veio na minha mão na forma de um livro, se eu não vou conseguir entender? Isso é maldade da parte de Deus, entendeu? Isso é pecado. Pensar assim é pecado. Busque conhecimento, busque ler a palavra de Deus. Olha o que diz, por exemplo, o Senhor Jesus em Mateus 13, 23. Quando ele fala na parábola do semeador. Lembra dessa parábola? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, 60 e outro 30. Portanto, a compreensão da palavra de Deus está dentro da própria palavra de Deus. Aliás, o que foi que o Senhor falou por meio do profeta? O meu povo perece porque falta conhecimento. Outro texto que eu vou citar também em Mateus 13, no versículo 19, ainda na parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o que dizer de Filipe e o eunuco? Quando Filipe se aproximou do carro do eunuco da rainha Candace, ali em Atos capítulo 8, e ele ouviu que estava sendo lido dentro daquele carro, era o quê? O livro do profeta Isaías. Então Filipe ousadamente diz algumas palavras àquele homem, diz o seguinte: entendes o que lê? O Espírito Santo levou Filipe até aquele local. No contexto de Atos, você vai ver que tudo o que aconteceu ali naquele capítulo 8 foi o Espírito Santo que fez. O Espírito Santo tocou Filipe para que ele se aproximasse daquele carro e ele assim o fez. No entanto, quando Filipe, usado pelo Espírito Santo, chegou junto àquele carro e ouviu a palavra de Deus, ele perguntou: entendes o que lês? Ele usou o entendimento. Partiu do entendimento. Não jogou qualquer palavra solta. Ele partiu do texto bíblico e ali pregou a Jesus, e o resultado daquilo foi que aquele homem se converteu a Jesus, declarou a sua fé em Jesus e foi batizado. Mas entendimento, mas não é o Espírito? Sim, foi o Espírito. E se você quer saber, nesse capítulo ele termina com um teletransporte. Lembra de Jornada nas Estrelas, Star Trek? Quando a pessoa desaparecia aqui na nave Enterprise, ia parar lá em cima de um planeta, ou saía de uma nave e ia para outra nave, o teletransporte. Lembra disso? Aconteceu aqui em Atos 30. O Espírito arrebatou Filipe e ele foi parar em outro lugar depois, e não foi mais visto pelo eunuco. Como dizer que o Espírito Santo não estava ali, se foi o Espírito que induziu primeiramente Filipe a encontrar-se com aquele homem? E se foi o próprio Espírito que dali arrebatou Filipe e o colocou em outra localidade para fazer a sua obra de outra forma? Irmãos, é preciso entendimento, é preciso conhecimento, é preciso aprofundamento. Como vamos agradar ao Senhor se não entendemos qual é a vontade do Senhor? Há outros textos aqui que a gente poderia citar, mas eu vou ficar só com esses por enquanto. Vamos um pouquinho mais além. Então, lembra que eu estava falando ainda agora, estava lendo aqui no livro, que eles dizem que tem que liberar o espírito, uma coisa mística e tal.
Watchman Nee, que foi mentor desse Witness Lee, e ele também, eles tiveram obviamente na China, tiveram algum treinamento no budismo. Então o budismo usa os mantras, né? Aquela coisa da repetição, da entonação, do fechar os olhos, da meditação, e você fica ali repetindo aquilo até que entra em êxtase, alguma coisa desse jeito, nesse sentido. Algo muito parecido foi importado para dentro desta seita. Palavras-chave, estou lendo aqui o próprio livro aqui. Palavras-chave devem ser repetidas muitas vezes ao dia para o que o Witness Lee declara ser uma liberação do espírito, um tipo de êxtase espiritual, e assim evitar a tentação. E quais são essas palavras mágicas? Atenção! Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, amém, aleluia. Eu vou contar um caos que aconteceu comigo certa vez. Eu não sei qual era o grupo que estava ali, mas na minha juventude, gente, eu aprontei na minha juventude, não me julguem, tá? Eu aprontei. Teologicamente falando, também aprontei. E a certa altura, eu fui com uma galera, a gente foi para um monte, né? Essa coisa de vamos para o monte, orar e tal, a busca mística e tal. Eu era jovem. E aí fui. E o grupo com o que eu fui ficou num certo patamar do monte, mas havia outros patamares mais acima e outros um pouco mais abaixo. Então, a certa altura, o grupo em que a gente estava deu uma pausa de uma meia hora para tomar um café, para tomar um chocolate quente, estava frio, né? À noite, ali na madrugada no monte, faz um frio danado. E ali a gente estava tomando o nosso café, quando de repente um casalzinho vira e fala assim, vamos embora subir? Eu falei, vamos lá subir. Um rapaz e uma menina. Quando chega lá em cima, a gente subiu um pouco mais e encontrou um outro grupo. E esse grupo estava fazendo um círculo. Só que esse caos aqui é verídico, tá? Fui eu mesmo que fui lá. Não estou contando mentira para vocês, não. Nem contando história de terceiros. E aí tinha um grupo fazendo um círculo. E a gente, obviamente, ficou ali de fora, mas aí o círculo abraçou a gente ficou no círculo também. E ali no centro do círculo tinha o chefão ali, o presbítero, o pastor, sei lá, alguém que estava à frente. E ele só fazia assim, ô glória, 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 é um quebra-língua. Falar glória, 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 emendado um no outro. Mas olha, aquele homem e aquele grupo, e ele mandando fazer, façam também, todo mundo, glória, 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 glória. A gente entrou na onda, vamos fazer também, né? Quando em Roma, haja como os romanos. E estamos lá, glória, 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 um negócio esquisito, ficou uns 10 minutos naquilo, olhando para a cara do pessoal, e vamos que vamos, glória, glória. Era isso aqui acontecendo. Era essa repetição. E eu não entendia qual é a finalidade de tanto glória. E aí, no final, esse cidadão explica, ele vai dizer, olha, agora sim, agora nós vamos poder começar a orar, porque quando o crente dá glória, Satanás vai embora. Ou seja, por meio desse manto, você está rindo aí do outro lado, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que tem gente aí rindo. Não ri de mim não, hein? E aí eu tenho certeza que ele cria de alguma forma no seu coração que aquilo era verdade. Ele cria na simplicidade do seu coração que repetir a palavra glória, emendada trocentas vezes, significava estar dando glória a Deus. Mais uma vez, estamos aqui diante de um grupo que nitidamente
não primava pelo conhecimento da palavra, mas pelo uso místico da palavra de Deus. Há uma diferença muito grande entre conhecer a palavra de Deus e usar misticamente a palavra de Deus. Há um uso místico. A pessoa lê ali de alguma forma que é preciso dar glória a Deus. Em tudo dai graças, dai glória a Deus. Ah, então tá, então vamos dar glória a Deus. Dá glória a Deus, glória, 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 glória. Quando nós sabemos que não. Que dar glória a Deus significa tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Significa agradecer a Deus pela sua salvação. Significa pregar o evangelho a toda criatura, dando assim a glória devida ao nome do Senhor pela salvação que eu recebi. Entendeu? Significa viver uma vida santa diante de Deus, porque isso o glorifica. Dar glória a Deus é glorificar o nome do Senhor. Entendeu? Mas, só para ficar nesse exemplo aqui do glória, 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 aqui com a turma do Witness Lee, ó Senhor, amém, aleluia. E tem aí um pessoalzinho também que não consegue fazer oração sem dizer, como é que eles falam? Graças a Deus, hein? Virou um mantra também. A pessoa não consegue dizer, em nome de Jesus, amém, acabou a oração. Tem que dizer, graças a Deus, depois nessa entonação, graças a Deus. Não precisa. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que a gente deve dizer graças a Deus depois da oração. Mas até hoje, dentro da minha denominação, às vezes eu escuto em certas igrejas que visito, gente grande, gente que tem cargo na igreja, faz a oração e diz lá assim, graças a Deus. Aí eu digo, ó, esse aí hoje está na Igreja Batista, mas já passou por tal lugar. Ou então está influenciado por alguém de tal lugar. Porque isso daí é típico, é nítido que veio dali. Mas vamos que vamos. Tem um pedaço aqui do livro deles, vou encerrar daqui a pouquinho, nessas 2 páginas que eu estou aqui, não vai embora ainda. Tem um livro deles chamado A Expressão Prática da Igreja, na página 157. Diz assim, amamos dizer 4 palavras, ó Senhor, amém, aleluia. Nos versículos do Apocalipse vimos amém e aleluia. Onde então podemos encontrar ó Senhor? Isto está em Salmos. Em muitas páginas de Salmos é fácil encontrar ó Senhor. Portanto, estas 4 palavras não são algo que inventamos, e sim algo que descobrimos na palavra. Só inventaram a fórmula de juntar as 4, mas enfim, né? É um mantra, é um verdadeiro mantra cristão. A igreja local usa termos também como sinta, teste, toque, beba, coma, libere o espírito, entre outros, para provar o conhecimento de Deus e viver em santidade. Isso aí eu não preciso nem te falar. Eu vou ser acusado de ser batista, o batista é friozinho, não é friozinho, tá? O batista crê em Jesus. Se eu estiver no culto e o Senhor estiver falando e eu tiver que fechar os meus olhos, levantar os braços, eu vou fazer. Se eu tiver que dizer glória a Deus, estou maravilhado na presença do Senhor, eu vou fazer. Tá? Não sou frio, a minha igreja não proíbe isso. Mas entenda, uma coisa é experimentar a emoção de estar na presença de Deus, isso é ótimo, isso é bom, isso é legítimo, isso é desejável. Outra coisa é calcar e basear a tua experiência com Deus somente na emoção e no emocionalismo. As emoções, assim como John Stott diz que crer é também pensar, digo eu, não o Senhor, que experimentar a emoção faz parte também. O que não pode é você basear a tua fé naquilo que você sente, porque quando você não estiver sentindo, quando você estiver num momento de tristeza, de tribulação, aí você vai pensar imediatamente, Deus me abandonou, porque você ficou na tua mente, no teu coração com a seguinte coisa, Deus está presente quando o êxtase está presente. Se bateu o bode, é porque eu estou triste, se eu estou triste, o Senhor não está comigo.
Claro que o Senhor está. O Senhor estava com Elias onde? Na caverna da depressão, querido. Foi ali que o Senhor falou com Elias. O Senhor estava com Paulo e Silas onde? Dentro da cadeia. E com Pedro também. Entendeu? O Senhor estava... Como é que você acha que estava? Você acha que Jonas, no ventre daquele grande peixe, você acha que ele estava muito feliz de estar ali? Estava lá, ó Senhor, amém, aleluia. Tu acha? Não estava. Então não entra nessa não, tá? Jonas estava ali triste, arrependido. E o Senhor veio até ele. O Senhor está conosco o tempo todo. Não baseie a tua experiência com Deus somente na emoção. Witness Lee, estou terminando, orienta seus seguidores a fecharem a mente e se aproximarem da Bíblia, ao se aproximarem da Bíblia. Mas a palavra de Deus, por diversas vezes, nos diz exatamente o contrário, para abrirmos bem os olhos e a mente, o entendimento, para nos aproximarmos dele. Atos capítulo 17, versículo 11, a Bíblia vai dizer que os irmãos de Bereia eram mais excelentes. Por que eles eram mais excelentes, mais nobres do que todos? Porque conferiam na palavra de Deus se tudo que estava sendo dito a eles batia com a palavra de Deus. Também, 2 Timóteo 2,15, Paulo vai dizer que Timóteo tinha que ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, quando esteve diante de Festo e do rei Agripa, Festo não aguentou e disse, Paulo, as muitas letras te fazem enlouquecer, homem. Paulo é reconhecido como alguém letrado, conhecedor profundo, criado aos pés de Gamaliel. E veja, como o conhecimento é importante. A maior parte, o maior escritor do Novo Testamento, quem é? É Paulo. Temos 27 livros no Novo Testamento, sendo que 13 são somente de Paulo, e talvez Hebreus. Há quem diga que Hebreus foi escrito por Paulo, mas não podemos afirmar isso. Mas com Hebreus ou sem Hebreus, 13 com certeza ele escreveu, 13 de 27 é quase metade, é muita coisa. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Que o Senhor te abençoe, que você possa, espero que você possa estar aproximando cada dia mais a sua mente, o seu coração da palavra de Deus e se mantendo longe das seitas, porque elas são perigosas e insidiosas e te afastam do conhecimento de Deus. Bom domingo.